Hoje eu trago para vocês a análise completa da 1300X, a soundbar mais completa da linha JBL, com 11.1.4 canais, 585 watts de potência e o seu subwoofer gigante de 12 polegadas para produzir graves muito mais fortes. E além disso, esse modelo aqui conta com vários recursos interessantes, como Dolby Atmos, controle por aplicativo de celular e caixas de som traseiras sem fio para espalhar melhor o som pelo ambiente e reforçar ainda mais a nossa imersão. Só que a grande questão é, será que ela realmente vale a pena? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. Vou compartilhar com vocês tudo o que eu achei dela depois de tê-la testado. Além dos testes aqui no estúdio do canal, eu levei ela para casa para poder usar durante algumas semanas e assim passar melhor para vocês a minha experiência. Inclusive, logo aqui no começo do vídeo eu acho legal alertar que eu encontrei uma espécie de defeito aqui no aparelho, que pelo que eu pesquisei, outras pessoas também tiveram a mesma dificuldade. Durante o vídeo eu vou explicar melhor qual foi esse defeito e o que eu fiz para conseguir consertar. Então se você tem ou tá querendo comprar uma JBL desse modelo, eu recomendo assistir o vídeo até o final para entender melhor uma forma bem fácil de corrigir esse problema caso também aconteça com você. Mas começando a falar da JBL 1300X, acho legal já partir para o principal diferencial desse modelo, que é o seu subwoofer sem fio muito potente. Quando a gente fala de JBL, muita gente já associa os graves potentes, por ser uma característica bem marcante da fabricante. Mas aqui eu tenho que dizer que a marca se superou. Temos um sub com 12 polegadas e é o maior que eu já encontrei numa soundbar, entre todos os modelos que a gente já testou até hoje aqui no canal. Olha só essas imagens que eu separei para vocês, onde dá para comparar o subwoofer desse modelo com o S95TR, modelo top de linha da LG, e também com o modelo Q930D da Samsung. Com isso, ela consegue entregar graves bem mais fortes e mais presentes, sendo que os graves em soundbar são essenciais para a gente conseguir sentir melhor os sons dos conteúdos. Em filmes, por exemplo, explosões, trovões ou batidas ficam muito mais intensas e realistas, porque ele consegue criar uma sensação física, fazendo até mesmo vibrar o nosso ambiente. E só para vocês terem um referencial da força desse sub, normalmente quando eu estou testando um modelo de soundbars concorrentes, como o ambiente aqui é um pouco grande, eu ajusto o subwoofer para uma equalização um pouco mais forte do que a padrão. Já nesse modelo aqui, eu achei que na equalização de fábrica já estava muito forte. E por isso eu acredito que para quem for usar ela num espaço que não seja tão grande, tem chance de precisar ter que ir nas equalizações e diminuir um pouco a potência dos graves desse subwoofer. Porque mesmo para quem como eu gosta de sentir bem a presença dos graves, aqui deixando o sub no máximo e colocando num volume mais alto, eu senti que ele chegava até a roubar um pouco da definição das outras frequências do áudio, deixando um som um pouco embolado por ter graves que se sobressaíam muito. Claro que isso pode variar um pouco a depender do tamanho, entre outros fatores do seu ambiente. Outro diferencial é que na JBL a saída do subwoofer é direcionada para baixo. Dessa forma, o som rebate no chão, criando uma dispersão mais ampla dos graves. E assim, o efeito que o grave causa parece ficar ainda mais perceptível. Então sim, o grave dela é muito bom e eu pessoalmente posso dizer que esse aqui é o soundbar com melhores graves que eu já tive a oportunidade de testar até hoje. E olha que a gente já fez review de vários modelos concorrentes por aqui. Por outro lado, eu reforço que é importante estar ciente que talvez seja legal dar uma ajustada ali no nível dos graves baseado no tamanho do seu ambiente. Se o seu espaço for um pouco pequeno e você for colocar em volumes mais altos, a tendência é precisar diminuir um pouco a potência dos graves para o som como um todo ficar bem definido.
Mas eu sei que agora algumas pessoas podem estar pensando, mas eu quero comprar um aparelho como esse e não quero precisar ficar ali ajustando equalizações. Só que como a sala de cada pessoa é diferente, para obter o melhor som é preciso sim fazer algumas configurações. Porém, se você não quiser fazer isso manualmente, a Soundbar conta com o recurso de calibragem automática. A maneira mais simples de fazer esse processo é baixando o aplicativo JBL One, sincronizar o celular com a barra e assim ter acesso a vários recursos, inclusive de calibração automática. Para calibrar, no próprio aplicativo vai mostrar tudo o que você precisa fazer. Então é só ir seguindo passo a passo e basicamente ir movimentando as caixinhas satélite pelo ambiente. E em menos de 3 minutos todo o processo já é concluído. E falando das satélites, elas são outro grande diferencial da 1300X. Aqui na JBL, elas têm esse recurso que permite deixá-las fixas na barra através de fortes ímãs, mas elas também são destacáveis para quando você for assistir algum conteúdo, poder espalhar no ambiente e dessa forma ter o som vindo de todos os lados do ambiente. E o grande diferencial aqui é que em outras marcas até tem essas caixinhas traseiras também, mas aqui na JBL elas são completamente sem fios porque possuem bateria interna. E quando for utilizar as caixinhas destacáveis, para não deixar as laterais da barra assim sem acabamento, a JBL mandou essas tampas que podemos colocar nas duas laterais da barra. Quando você não estiver utilizando o som das caixinhas, pode deixar ela conectada na barra, que vai recarregar as suas baterias, e quando for utilizar, é só retirar e posicionar no ambiente. Também é possível recarregar elas com cabo USB do tipo C, se você preferir. E o que eu posso dizer é que eu gostei bastante desse recurso, porque não requer tantas preocupações com a instalação, passagem de cabos ou tomadas. Mas eu preciso admitir para vocês que muitas vezes a gente também vai deixar de aproveitar, porque no dia a dia tende a ficar com um pouco de preguiça de ficar tirando e colocando. Como a bateria dela dura bastante, uma média de 12 horas mais ou menos, dependendo muito do volume que você estiver utilizando, o que eu fazia era tirar ela, usar durante alguns dias até acabar a bateria. Aí eu colocava de volta na barra para recarregar. E quando fosse assistir algum conteúdo mais importante, como um filme, por exemplo, eu ia lá e retirava novamente. A barra nos alerta quando a bateria está acabando, ou também é possível acompanhar a porcentagem de bateria restante através do aplicativo. Também vale dizer que quando desligamos a TV, a barra também é desligada e as satélites, mesmo que estejam desconectadas, entram no modo de stand-by para não ficar gastando energia e ligam sozinhas ao iniciar a barra novamente. Sobre a versatilidade dessas satélites, eu posso comentar de uma experiência minha quando eu levei a barra para o meu quarto por alguns dias. E como eu não tinha onde fixar as caixinhas, eu simplesmente coloquei uma de cada lado da cama e já ficou um resultado bem legal, mostrando a praticidade desse modelo. Mas aqui até então eu falei da usabilidade das caixinhas, mas na prática, sobre o som, dá pra dizer que elas ajudam demais na imersão dos conteúdos, principalmente entregando efeitos que normalmente passariam batidos na cena. Teve até um caso interessante que eu acho legal comentar com vocês, que eu tava assistindo uma série e o som tava saindo predominantemente pela barra da frente, porque os personagens estavam conversando na praia, quando de repente uns passarinhos começaram a cantar desse lado, e eu intuitivamente até cheguei a virar pro lado para olhar, porque o efeito que causou foi muito real, só que era apenas um som que estava vindo da cena e saindo por uma das caixinhas. Outro exemplo que eu posso citar foi num filme que tinham jatos e mísseis passando na tela, e eu consegui sentir o efeito deles passando na tela, o que era bem legal. A gente realmente se sente mais imerso no conteúdo, especialmente em filmes e séries que têm suporte ao Dolby, onde esses efeitos costumam aparecer com mais frequência. Então são justamente esses efeitos que nos fazem sentir mais dentro do conteúdo, com uma noção melhor da direção de onde vem cada som. Inclusive, se você gostar, dá para ajustar para reforçar ainda mais os efeitos das caixas traseiras. E caso sua dúvida fosse, será que essas caixinhas só reproduzem o mesmo som da barra? Eu posso dizer que predominantemente não. E podem inclusive ter até alguns momentos que nem saem o som delas, porque o objetivo das duas não é necessariamente replicar os sons ou deixar mais alto, mas sim entregar mais canais de som, especialmente os que têm relação com a posição das coisas na cena. Então, como a ideia é posicionar as caixinhas atrás da gente, é os sons que vêm de trás da cena que vão sair de forma predominante por elas. Também é bem comum em filmes, para criar aquela emoção com a cena, eles jogarem a música de fundo que vai crescendo com o desenrolar dos acontecimentos para as duas caixinhas satélites, o que dá um efeito bem legal para quem está assistindo o conteúdo, porque a gente se sente mais próximo da emoção que ele está tentando nos passar. Essas satélites da JBL oferecem ainda outros dois recursos interessantes.
O primeiro é que podemos usar elas como se fossem caixinhas de som Bluetooth. Basicamente é preciso destacá-las da barra e conectar em algum dispositivo externo, como por exemplo no celular. Então, como elas têm bateria interna, podemos levar para um outro ambiente, o que transforma o aparelho num modelo 2 em 1, tanto uma soundbar quanto também caixinha de som Bluetooth. Já o segundo recurso é chamado de modo audição noturna, para quem quer assistir a TV sem incomodar quem está em volta, porque nesse modo ele desliga o som da barra e direciona o áudio para sair apenas nas duas satélites, que você vai posicionar mais próximo de você e assim conseguir ouvir com o volume mais baixo. Agora, antes de continuar o vídeo e falar sobre a qualidade de som de uma forma mais geral, eu só queria aproveitar e fazer um convite para você que gosta de economizar. Nós temos um grupo de ofertas lá no WhatsApp e sempre que essa soundbar ou outros produtos interessantes aparecem numa boa oferta, a gente sempre te avisa por lá. E inclusive esse modelo aqui da JBL, vocês pediram bastante pra gente trazer pro canal nos comentários de outros vídeos. E quando surgiu uma boa oferta lá no grupo, a gente aproveitou e comprou essa unidade para poder testar e fazer esse vídeo. Então vale a pena acompanhar para ser avisado sempre que surgirem essas boas oportunidades. O link para acessar o grupo vai estar fixado no primeiro comentário do vídeo, ou você pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Voltando a falar da soundbar, esse modelo informa ter 585 watts de potência distribuídos em 11.1.4 canais. Com isso vamos ter um som consideravelmente alto e bem imersivo, porque o som vai ser bem distribuído no ambiente. São 325 watts de potência na barra, cada alto-falante satélite tem 55 watts e a potência de saída do subwoofer é de 150 watts. Só para vocês terem como referência, a maioria dos modelos de TVs hoje tem entre 10 e 40 watts RMS, então a diferença dessa soundbar vai ser bem impactante, independente do modelo de TV, projetor, monitor ou até mesmo de celular que você conectar nela. Nem mesmo as Smart TVs mais caras que temos hoje disponível no mercado conseguem chegar próximo à potência dessa barra. Outro detalhe curioso sobre a potência é que eu coloquei ela no volume máximo, fechei as portas e fui até no andar de baixo do prédio. E no corredor, no andar de baixo, eu ainda consegui ouvir um pouquinho dos sons vindos de cima, especialmente as batidas dos graves. Então fica o alerta para quem mora num apartamento que talvez esse modelo seja tão potente que você não possa colocar no volume mais alto sem incomodar os seus vizinhos. Você gosta de dançar? Eu conheço uma escola de dança. Você não sabe no que acaba de se meter. E se agora você ficou um pouco preocupado, eu acho que não precisa. Realmente o volume máximo dele é muito alto, mas eu aqui não costumava usar ele tão alto. Mas caso você esteja num espaço maior e você saiba que vai precisar, esse modelo aqui tem essa potência bem forte à sua disposição. Eu já comentei um pouco antes sobre os graves, mas eu acho legal também comentar sobre os agudos e médios, que aqui são bem definidos, e com isso conseguimos um som rico em detalhes. Além do som ser mais alto, com uma soundbar como essa, muitas vezes vamos conseguir ouvir sons que passariam despercebidos no som original de uma TV, por exemplo, justamente por ter esse som consideravelmente mais definido. Para as falas, a JBL tem um recurso chamado de Pure Voice, onde o sistema trabalha para deixá-las mais bem nítidas e destacadas no conteúdo. E, de forma geral, eu acredito que funcionou muito bem, deixando bem fácil de entender as conversas nos filmes e nas séries. E eu falei que acredito porque não tem como desativar o recurso para ver quanto é culpa dele e quanto é culpa da qualidade da barra em si. Mas, de qualquer forma, as falas ficam bem nítidas e é isso que importa na prática. Sobre o Dolby Atmos, que é algo muito interessante para quem vai assistir filmes e séries com uma soundbar, esse modelo aqui já é compatível. E com isso temos a sensação mais presente do áudio que vem de várias direções, inclusive os sons de cima, criando essa camada mais vertical do som. Quando a gente começa a assistir algum conteúdo que tem essa tecnologia, é informado através do visor que tem aqui na barra. E inclusive as duas caixinhas removíveis têm saídas de som superior também, para deixar esses efeitos de Dolby ainda mais presentes. E na questão do Dolby Atmos, a 1300X com certeza está entre os modelos de soundbar que mais consegue transmitir essa experiência pra gente,
pelo menos se comparado a todos os modelos que já testamos por aqui. Agora, sobre as equalizações, eu achei que esse foi o ponto que ela poderia ter se saído um pouco melhor. Os modelos concorrentes trazem diferentes modos de som pré-configurados, e assim permite que você escolha o que mais lhe agrada. Geralmente vamos ter modos de som para quem ouve mais músicas, para quem vê mais filmes, para quem vai jogar jogos de videogame e assim por diante. Já aqui na JBL essas calibrações são um pouco mais simples. O que temos é, pelo aplicativo, a possibilidade de ajustar as frequências de forma manual, além de alguns outros ajustes mais simples. Pelo menos a equalização padrão dele já é muito boa, ainda mais usando o recurso que eu comentei com vocês antes para fazer os ajustes de calibração baseado na organização e tamanho do seu ambiente. Mesmo que seja um pouco difícil aqui pelo YouTube de eu passar para vocês o som que eu estou ouvindo aqui ao vivo, eu fiz algumas gravações com a barra em funcionamento que eu vou passar para vocês agora. Alexei! Ah, não se preocupem, não se preocupem. Acionando medidas defensivas. Ai, meu Deus. Peraí, era isso. Meu Deus. Foca no escudo! Também acho legal falar sobre o design do aparelho, que como vocês devem estar conseguindo reparar, é um aparelho bem grande e por isso ele passa a sensação de ser um aparelho bem robusto. Visualmente ele lembra bastante os outros modelos da marca, mantendo de certa forma uma identidade visual. A principal diferença em relação aos outros modelos da JBL está nas dimensões, que são um pouco maiores aqui. Eu estou passando para vocês todas as medidas aqui na tela, primeiro da barra de som e dos alto-falantes traseiros, e como vocês podem perceber, ela é bem comprida, ainda mais se estiver toda conectada, com as caixinhas fixas na barra. Também estou mostrando para vocês as medidas desse grande subwoofer. Inclusive sobre ele, acho legal reforçar que embora em algumas gravações eu tenha colocado ele mais aqui para cima da mesa, para vocês conseguirem ver mais do visual do aparelho durante o vídeo, o ideal é que ele fique no chão, no canto do seu ambiente, ainda mais porque, como eu comentei, ele joga o som para baixo. E se você posicionar ele em cima de um móvel, não iria gerar um efeito muito legal no som. Na parte de cima da barra, temos apenas alguns botões para fazer alguns comandos básicos, como mudar o tipo de conexão e aumentar e diminuir o volume. E um detalhe que eu acho legal compartilhar com vocês é que como boa parte do aparelho aqui na parte de cima é toda nesse material furadinho, é bom tomar um pouco de cuidado para não deixar acumular muita poeira aqui em cima, porque pode ser um pouco difícil de limpar depois. Esse modelo se destaca também pela quantidade de conexões que temos aqui atrás. Temos USB para conectar um pendrive com músicas, cabo de rede RJ45, além de conexão com a internet Wi-Fi Dual Band, portas HDMI e também uma conexão de cabo óptico. E algo bem interessante aqui nesse modelo são as 4 portas HDMI, sendo que uma delas é eARC e as outras 3 são para conectar dispositivos de vídeo, como um computador ou um videogame, por exemplo. Inclusive essas portas são compatíveis com HDR10 e Dolby Vision. E eu acho isso bem interessante porque ao mesmo tempo que a gente vai utilizar uma porta HDMI da TV, vamos meio que ganhar outras 3 para conectar dispositivos externos na TV, como se fosse uma espécie de hub HDMI. O único detalhe é que essas portas não são compatíveis com HDMI 2.1, então eu cheguei a conectar um PlayStation 5 aqui, mas ele reconheceu apenas 4K 60 Hz ou 1080p 120 Hz. Então para videogames de nova geração, o melhor seria conectar diretamente na TV, caso a sua TV tenha uma conexão compatível com HDMI 2.1, para que seja possível passar as imagens em 4K 120 Hz simultâneo. Além das conexões físicas que eu citei, também temos Bluetooth, Apple AirPlay, Alexa Multiroom, Spotify Connect, Tidal Connect e Chromecast na sua versão mais atual, que agora é chamado de Google Cast. Também acho legal mostrar para vocês o seu controle remoto, que é esse aqui. A princípio ele é bem simples de mexer e tem acesso a alguns ajustes rápidos, como controlar a intensidade do subwoofer ou controlar o volume da barra. O botão mais diferente é esse aqui no formato de coração, que a JBL chama de função momento.
Aqui podemos definir um acesso rápido para tocar alguma música relaxante, como sons de chuva, por exemplo, ou então podemos colocar uma música ou playlist nesse botão. Eu aqui, por exemplo, coloquei uma playlist de músicas no aplicativo Amazon Music, para tocar sempre que eu aperto nesse botão de coração. Mesmo sendo um controle legal, no dia a dia é mais prático a gente utilizar o controle da própria TV para os comandos mais simples, como por exemplo ajustar o volume, ou o aplicativo de celular para fazer alguns ajustes mais avançados, como equalizações de som. Na caixa do produto, a JBL já enviou os suportes caso você deseje pendurar sua barra na parede abaixo da TV, inclusive com todos os parafusos e buchas necessários, além de suporte para pendurar as caixinhas de som traseiras. De qualquer forma, na parte de baixo dos equipamentos temos pezinho em borracha, para deixar os equipamentos mais fixos caso opte por deixar ele em cima de um balcão, por exemplo. Também vem junto na caixa um cabo HDMI, além dos cabos de energia necessários para ligar a barra e o subwoofer. E lembra que lá no começo do vídeo eu tinha comentado que eu percebi um certo defeito aqui no aparelho? Aconteceu algumas vezes de a barra meio que desligar sozinha enquanto eu assistia um conteúdo, e aí eu era obrigado a ligar novamente, ou às vezes até tinha que tirar e recolocar o aparelho da tomada para ele voltar a funcionar. Mas tem uma solução bem simples caso aconteça isso aí. Pelo aplicativo, dá para verificar se existe alguma atualização disponível de sistema. E aqui mostrava que o meu sistema tinha vindo numa versão mais antiga. Então direto no aplicativo é só aceitar a atualização e deixar o celular próximo da barra por alguns minutinhos, que o sistema vai ser atualizado para a versão mais nova. E depois que eu fiz isso, eu não percebi mais o erro acontecer. Isso inclusive fez com que esse vídeo aqui demorasse um pouco mais para sair, porque depois dessa atualização eu usei ele diariamente por algumas semanas na minha casa, na minha TV principal, para ver se o problema não voltaria a acontecer. Então a princípio deve ter existido um bug de sistema que a JBL já corrigiu nessa atualização. E eu acredito que quem comprar unidades mais novas, de lotes mais recentes, provavelmente já vai vir atualizado. Mas se o seu estiver com defeito, já fica a dica de como consertar. Ou então, se preferirem, vocês podem tentar entrar em contato com a assistência da JBL para esse conserto, ou quem sabe até trocar a sua unidade. Eu até tinha chegado a ligar em uma autorizada da JBL que pediu para eu levar o aparelho lá, que eles iriam fazer os consertos necessários sem nenhum custo coberto pela garantia. Mas como eu descobri que era só uma atualização de sistema, bem fácil de fazer em casa inclusive, eu acabei nem levando lá. Mas depois de ter falado tudo isso, realmente vale a pena comprar a JBL 1300X? Eu pessoalmente gostei bastante dessa soundbar. E uma coisa eu tenho certeza, ela é o modelo com os melhores graves que eu já testei até hoje. Então se você gosta dos graves mais fortes, esse modelo aqui é sem sombra de dúvida uma das melhores opções disponíveis atualmente. Além disso, o seu som traz uma boa definição e principalmente uma boa imersão nos seus conteúdos. As suas caixinhas de som satélites traseiras contribuem muito com isso, sendo que aqui temos aquele diferencial que eu comentei, de elas serem totalmente sem fios por possuírem bateria interna. Para quem gosta dos efeitos de Dolby Atmos nos filmes e séries, esse modelo aqui também está entre os melhores modelos que eu já testei para esse tipo de recurso. Talvez o ponto que eu mais senti falta foi de termos mais opções de equalização, porque dependendo do seu gosto pessoal, ajustar o som pode ser um pouco complicado aqui se comparado às principais concorrentes. Isso só não chega a ser algo ruim, porque a JBL já manda muito bem na equalização que vem de fábrica, mas é algo que ficou devendo em relação aos seus concorrentes, que já trazem vários modos de som pré-definidos para que você escolha qual mais gosta. Outro detalhe que eu sei que algumas pessoas podem levantar é se não seria mais interessante partir direto para um receiver ou um home theater, mas eu pessoalmente acho que são aparelhos com propostas diferentes. E na soundbar vamos ter mais flexibilidade, além da opção de remover os alto-falantes traseiros quando não estiverem em uso. Eu pessoalmente hoje não vejo como instalar o cabeamento na minha sala e por isso a praticidade de uma soundbar que basta ligar na tomada e conectar na TV faz muito mais sentido para mim. Mesmo que modelos mais premium desses outros equipamentos talvez conseguiram entregar uma imersão ainda maior. Dentre os modelos da linha JBL, esse aqui é o mais potente e completo. Então para quem busca um aparelho da marca e quer a máxima qualidade possível, esse aqui provavelmente vai ser a melhor opção. Só que para muitos eu sei que o maior problema desse modelo provavelmente vai estar no seu alto valor para compra. Até porque, por ser o modelo mais completo, consequentemente também é o modelo mais caro da linha JBL. Por isso eu vou deixar o link de lojas confiáveis que estão com os melhores preços aqui na descrição do vídeo,
caso queiram dar uma conferida no preço atual. Mas se ainda não for comprar, eu reforço o convite para conhecerem o nosso grupo de ofertas. Sempre que uma soundbar ou outros produtos interessantes, como TVs, smartphones, eletros, aparecem numa boa promoção, a gente te avisa por lá. Inclusive, por ser um produto mais caro, às vezes ele fica sem estoque nas lojas. Então, estando no grupo, você é alertado quando ele retornar numa loja confiável com um bom desconto. Para acessar o grupo, é só escanear o QR Code que está passando aqui na tela ou clicar no link que eu deixei fixado no primeiro comentário. Mas enfim, o vídeo seria esse, espero que tenham gostado, queria agradecer a todos que se inscreveram aqui no canal, interagiram com o vídeo, seja apoiando com seu like, mas também com seu comentário sobre o produto ou sobre o vídeo. Muito obrigado e até a próxima!